Olá, bom dia a todos meus irmãos e a paz do Senhor, a todos aqui do canal e a todos que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. Aqui a devocional do dia se encontra no livro de Salmos, o capítulo 45, no versículo 19. O título desse capítulo é A Bondade, Grandeza e Providência de Deus. É um salmo de Davi. Como a gente sabe, muitos dos salmos, a maioria, foram escritos por Davi, né? Então, aqui nesse versículo 19 diz assim: Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Amém? Aqui Davi fala que Deus vai cumprir o desejo do coração de todas as pessoas que temem a Ele. E quem teme a Deus é as pessoas que obedecem os seus mandamentos. Temor quer dizer ser obediente a Deus, não é ter medo dele. Todas as pessoas que temem a Deus são obedientes à sua palavra, são obedientes aos seus ensinamentos, são obedientes às escrituras sagradas, vivem de acordo com a palavra de Deus. Essas pessoas são as pessoas que temem e que amam a Deus. Temor a Deus é amar a Ele, amar a Deus e ser obediente à sua palavra. Então, de nada adianta a gente dizer eu amo a Deus, mas vive na contramão dos ensinamentos que Deus quer que a gente viva. Quando a gente ama a Deus, a gente vai obedecer os seus ensinamentos, a gente vai obedecer a sua palavra. Então aqui fala claramente que Deus vai cumprir o desejo do coração dessas pessoas. Ele vai abençoar, Ele vai guardar, Ele vai proteger, Ele vai livrar do mal. E também fala aqui que Ele vai nos ouvir e vai nos salvar. E ainda por cima, Ele vai nos dar salvação. Ele vai nos abençoar tanto aqui na terra como no céu. Porque a salvação é para a eternidade. É para a gente viver com Ele eternamente. Ao lado do nosso Jesus Cristo, do nosso Yeshua, do nosso Salvador. Porque foi para isso que Ele veio. Ele veio para nos comprar, para nos salvar, para nos livrar das amarras do inimigo. Para que a gente possa viver com Ele eternamente. Então Deus vai nos abençoar, tanto aqui na terra, cumprindo os desejos do nosso coração, e vai nos abençoar eternamente, pois Deus tem prazer em abençoar os seus, Ele tem prazer de abençoar os seus filhos. Às vezes a gente quer tanto uma coisa, às vezes aquilo ainda não aconteceu, é porque tudo tem o seu tempo para acontecer, né? Tudo tem um tempo determinado, às vezes aquilo ainda não é a hora de acontecer, aquela coisa que a gente quer tanto, e às vezes não é nem para acontecer, né? Porque Deus sabe lá na frente. Às vezes a gente pede coisa para Deus que vai nos prejudicar, que vai às vezes nos afastar dele. Então Deus não abençoa, mas lá na frente depois a gente vai entender e vai enxergar o porquê. Eu já tive várias vezes também pedidos que eu pedi a Deus e não foram atendidos, e depois lá na frente eu enxerguei e entendi o porquê. Então a gente tem que viver de acordo com a palavra de Deus. Deus vai nos abençoar sim, Ele já nos abençoa todos os dias. Só o fato da gente acordar, respirar, estar saudável, isso já é uma dádiva, já é bênção de Deus sobre as nossas vidas. Só o fato da gente ter alimento, ter roupas, ter uma igreja para poder cultuar, isso já é bênção, porque tem muitas pessoas que não têm essas coisas, que têm privações de todas essas coisas, até de ir para a igreja. Tem vários países aí que as pessoas não podem cultuar a Deus, que as pessoas não podem ir na igreja, eles vivem escondidos. Para servir a Deus, eles têm que se esconder. E aqui nós temos esse privilégio, né? Graças a Deus ainda nós temos. Então, todos os dias Deus nos abençoa. Todos os dias Ele está nos abençoando e nos guardando. Mas tem desejos que a gente quer muito, tem coisa que a gente tá lá no fundo da nossa alma que a gente quer demais, né? Mas tudo tem o seu tempo certo, é só a gente persistir e perseverar. A gente deve ter perseverança sempre. Ontem foi a leitura que eu tive com meus filhos ontem à noite, que todas as noites antes deles dormir eu conto sempre uma história para eles, né? Da Bíblia, e o tema foi a perseverança, falando sobre o juiz iníquo e a viúva, que ela perseverou naquilo que ela queria, no propósito dela, que ela queria que o juiz julgasse a causa dela, e ele viu a perseverança dela e julgou a causa dela, e ela foi abençoada. E Jesus usa essa parábola para que nós possamos seguir o exemplo dessa viúva, que a gente possa ser persistentes,
que a gente possa seguir firme sem esmorecer, sempre fiéis e temente na presença de Deus, seguindo sempre os ensinamentos dele e persistindo em caminhar lado a lado com Jesus, porque ele vai nos abençoar. Só de a gente ter a presença dele em nossas vidas, isso já é maior de todas as bênçãos. Isso é o que a gente deve mais procurar. É a presença de Deus sobre nossas vidas, é a presença do Espírito Santo, isso que deve ser o anelo, o anseio da nossa alma e do nosso coração, amém? Quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente quer dele. Então ele vai sempre nos enchendo e nos enchendo cada vez mais. E a gente que sempre quer mais e mais de Deus. Então que esse seja o nosso maior desejo, que seja a presença de Deus. Porque quando a gente tem a presença de Deus, ele supre todas as outras necessidades, amém? Então que esse seja o nosso maior anseio e o nosso maior desejo, que Deus vai nos abençoar. E ele vai sempre abençoar todas as áreas das nossas vidas, né? Não é que a gente não vai passar por dificuldades, por apertos, por aflições, não. Porque a partir do momento que a gente entregou a nossa vida a Jesus, o Senhor Jesus falou, toma a sua cruz e siga-me. Tomar a sua cruz quer dizer que a gente vai passar por aflições e tribulações, porque ele mesmo passou e ele mesmo falou que nós passaríamos por isso, mas nós iríamos ter vitórias em todas elas, e ele está conosco sempre para nos dar vitória, tanto aqui na terra como lá no céu. Então que essa palavra possa ter abençoado a sua vida e que você busque a Deus cada vez mais, que esse seja o maior desejo do seu coração, que você queira a Deus, anseie por Deus, e ele vai suprir todos os nossos desejos, porque quando a gente busca a Deus, o nosso desejo vai ser sempre alinhado com o dele, né? E ele vai sempre nos abençoar de conformidade à vontade dele. E a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa, não é? Porque a gente às vezes pede coisas que não está de acordo com a vontade de Deus, mas Deus vai sempre colocar no nosso coração o desejo dele, quando a gente buscá-lo sempre, amém? Que tenham todos um excelente dia, essa pequena porção da palavra do Senhor possa ter alcançado o seu coração e a sua vida, e tenha um dia abençoado por essa palavra, pela palavra de Deus.